Olá, vamos para mais um vídeo? Em algum momento da vida, quase todos nós fazemos uma pergunta bem silenciosa: por que dói tanto? E quase sempre essa pergunta não surge nos dias tranquilos. Ela aparece quando algo desmorona. Já percebeu? Quando a vida quebra o ritmo. Como que a vida faz isso? Quando aquilo que parecia sólido deixa de sustentar. Para quem não me conhece, eu sou a Sônia Vitória, terapeuta integrativa e psicanalista. As crises, elas não chegam avisando. Elas entram rasgando certezas, nossas certezas, desmontando nossos planos, desorganizando a imagem que tínhamos de nós mesmas, de nós mesmos. Então, por isso que é uma dor. Embora sejam temidas, as crises costumam marcar pontos de virada importantes. Não porque a dor seja necessária, gente, em si, mas porque a dor interrompe um modo automático que a gente vive. Ela quebra aquilo. Toda dor faz isso, tem esse papel. E é por isso que tantas pessoas, muitos de nós, despertam em momentos de crise. Isso já aconteceu com você? Então, perdas, doenças, términos, colapsos emocionais, a dor, ela rompe o fluxo inconsciente da vida cotidiana. Ela nos tira do piloto automático que a gente vive e nos obriga a estar mais presentes. Não tem como a pessoa ficar com dor e ficar ainda pensando em um monte de coisa, já reparou? Então, no dia a dia, grande parte da vida acontece sem muita consciência. A gente meio que vai indo. Pensamos, reagimos e escolhemos baseados em hábitos emocionais bem antigos, crenças aprendidas, já falei bastante aqui, e formas de sobrevivência que um dia fizeram sentido e que muitas vezes não faz mais, mas a gente continua fazendo. Enquanto esse sistema interno funciona, seguimos andando, como eu disse. Vamos empurrando com a barriga. Seguimos produzindo, cumprindo papéis, sem necessariamente estar inteiros, sem necessariamente a gente estar nesse lugar de coesão. E isso não é falta de inteligência, de força, isso não é preguiça. Isso é o quê? É funcionamento nosso. Mas chega um momento em que esse funcionamento vai falhar e sempre falha. Não adianta, a vida nunca vai ser constante. A crise surge exatamente aí. E o que entra em colapso primeiro não é o mundo externo, mas a forma como organizávamos a nossa vida por dentro. Uma perda desmonta a sensação de permanência. Já reparou isso? Uma doença quebra o controle, a ideia, né, de controle, que a gente não tem controle de nada. Um término revela o quanto nossa identidade estava apoiada no outro, até enraizada muitas vezes. Um colapso emocional mostra o limite de tudo aquilo que vinha sendo sustentado com muito esforço. É como uma bomba que é jogada na gente. E aí vai aquele estrondo, essa dor. Então ela, a dor, entra em cena
como uma força que interrompe, que nos interrompe. Ela quebra nossas defesas internas e faz a gente parar. Aquilo que vinha sendo empurrado para longe da consciência já não consegue mais ficar escondido. A dor vem, e aí muitas memórias vêm junto, muitas crenças, por isso que vem muita raiva também, no momento de muita dor. Emoções que nunca foram realmente sentidas começam a aparecer. Tristezas antigas, medos antigos, raivas não reconhecidas, como eu disse. Não porque a gente ou a pessoa está piorando, mas porque agora, nesse exato momento da crise, da dor, existe um espaço interno para poder sentir. Então, tudo é aproveitado. A dor traz de volta aquilo que foi engolido a seco para que a vida continuasse andando, continuasse sendo levada. Então, no momento que vem uma oportunidade de sentir, abre a torneira e vem tudo. Então, junto com as emoções, surgem perguntas bem filosóficas que antes eram evitadas por porque, sei lá, por que minha vida segue sempre no mesmo padrão? Por que que eu sofro por isso? Por que isso aconteceu de novo na minha vida? Por que me sinto tão cansada, mesmo fazendo tudo certo? Acho que você já ouviu isso, né? O que que eu estou suportando há muito tempo, que não aguento mais? Será que já está na hora de dizer chega? O que não faz mais sentido, mas eu continuo insistindo, insistindo, insistindo. É nesse momento que a gente faz essas perguntas. A dor, ela desloca a pessoa do conforto da repetição e a coloca diante da própria verdade interna. Ela não, a vida e a dor, ela não fica pedindo respostas rápidas. O que que é isso? É a vida, é a gente querendo se escutar, se sentir. Então, nesse processo, somos levados e levadas a olhar partes de nós que ficaram de fora da nossa história. A gente deixa muitas partes de fora. Partes machucadas, as partes silenciadas, as ignoradas, as esquecidas, porque em algum momento não houve espaço para elas. Essas partes não vistas, não reconhecidas, não desaparecem, elas esperam. E a dor costuma ser um momento em que todas elas falam: podemos sair, vamos sair? Vamos, queremos passagem agora aí. Também fazemos parte desse seu sistema. A dor não aparece apenas para ser aguentada, sabe? Ela aparece para mostrar o que precisa ser visto, sentido, cuidado. Quando isso não acontece, ela se prolonga, ela se estende. Quando a gente deixa, ela se transforma, mas dói deixar, porque fere, porque parece que a gente realmente está sendo ferido no nosso corpo. Na espiritualidade, esse movimento é compreendido como um chamado para nossa presença. A dor não vem para punir ninguém, nem para ensinar lições morais. Ah, é o karma. Não, ela vem para nos acordar. Ela nos tira da vida vivida no automático e nos traz para o aqui e agora, para aquilo que o que eu estou fazendo é o que está dando sentido para mim, mas a gente não percebe. Quando a dor chega, não é mais possível viver distraída, distraído. O corpo sente, a mente ela desacelera com a dor. As narrativas antigas começam a perder força.
a vida fica mais crua, mais simples. Eu posso até dizer mais real com a dor. Por isso dizemos que a dor obriga a presença. Ela nos tira do nosso passado repetido e do futuro imaginado e nos coloca no instante, igual eu falei, no agora. E é nesse ponto que algo em nós começa a mudar. Por isso que a gente fala que crescemos na dor, ficamos mais fortes na dor. Mas nem toda dor ela vai virar esse despertar, infelizmente. Não vira. Acho que você já sabe também disso, né? Porque se a dor é negada, abafada, anestesiada ou apressadamente resolvida, vamos resolver isso logo, ela se transforma apenas em quê? Sofrimento prolongado. A pessoa tenta voltar a ser quem era antes, mesmo quando já não cabe mais naquela forma de viver, porque é aquilo que ela conhece. Então, volta para os mesmos padrões que se repetem, e só com nova roupagem, dizendo que mudou. Ela só está se enganando, criando uma nova ilusão para si mesma. Quando a escuta, a dor, ela vira como se fosse um portal. Ela mostra onde a vida está sendo vivida por medo, por adaptação excessiva, por afastamento de si. Não para acusar, mostrar o dedo, mas para revelar algo. Ó, olha como está seu padrão. Olha como você age nessa situação. E consciência é libertação. A presença que nasce da dor não é confortável. Ela exige honestidade, igual eu falei. Exige abrir mão de certas ilusões. Isso não é bom. Mas ela é verdadeira. Ela marca o fim da vida sustentada pelo como deveria ser e o início do contato com o que é, não é o que deveria ser, está sendo assim. Então, esse despertar que a gente fala tanto da nossa consciência e o despertar espiritual não elimina a dor, ele muda a relação que a gente tem com ela. A dor continua fazendo parte da experiência humana, sempre vai fazer. Mas ela deixa de ser uma inimiga interna, claro. Ai, não posso sentir dor, né? E passa a ser a nossa aliada. Talvez o maior engano seja acreditar que esse despertar é viver bem o tempo todo. Não é, isso não é despertar. É parar de lutar contra a própria experiência. O despertar é parar de lutar contra a própria experiência. É sentir sem perder, é atravessar algo sem querer só destruir, é lidar com as suas defesas. Sim, quando isso acontece na gente, a gente vai aceitando a palavra aceitação, algo muda não com barulho, mas silenciosamente. A dor não vai governar mais, ela vai nos ensinar. O sofrimento vai deixar de ser apenas peso e passa a ter sentido. Olha o caminho que eu fiz, olha como eu ajo, olha como eu reajo. E talvez esse seja o verdadeiro despertar. Igual eu falei, não o fim da dor, mas o fim da fuga de sentir dor. O fim da fuga de si mesmo, de si mesma, de se compreender, de se acolher, de de ir fundo em quem é você, como que a sua essência se manifesta, como você lida com o mundo, quem é você. E será que essa dor que vai virando sofrimento é tão necessário? Não, se a gente se conhece e começa a antecipar. Por que antecipar? Não antecipar a dor,
Antecipar desafios. A gente começa a nos desafiar como uma brincadeira de criança. Ah, agora nossa, já me adaptei a algo. Qual será a outra coisa? Ah, quero correr vamos dar um exemplo aqui, uma meia maratona. Corri uma meia maratona, maravilha. E agora, vamos para uma maratona inteira, pra maratona toda? E depois da maratona, será que eu posso fazer uma luta? Será que, eu tenho um trabalho, como que eu cresço nesse trabalho? Ou se não tem mais crescimento, o que que eu estou fazendo ali? A vida é sempre prosperidade. E lembra que prosperidade é um passo atrás do outro, um passo atrás do outro. Ela não quer parar. E a gente tende a querer algo meio estável, muitas vezes. E eu não estou falando para não descansar, para não ter os momentos de lazer que são necessários, mas observa que nesses momentos de lazer sempre vem uma ideia, sempre vem algo assim: "Ah, eu poderia fazer isso, poderia viajar para tal lugar, poderia visitar tal café, poderia tocar violão, a vida é isso, a gente sempre quer. Quando a gente pensa que não quer mais desejar, não falando que o budismo fala sobre o sofrimento do desejar, mas querer essa prosperidade, a gente tá mal já, porque quando a gente não deseja mais, não quer mais dar esses passos, não tem mais vontade de fazer muitas coisas, é um momento mesmo mais crítico da nossa vida, que a gente precisa colocar o foco e ver o que está acontecendo. Por quê? A vida ela vai trazer algo para você se movimentar. Seja porque eu sei e antecipo, ou seja pela dor. Então, a gente sabendo disso, vamos nos conhecer e colocar aí a nossa vontade no mundo. Essa vontade, fazer realizar essa vontade, mas aquela vontade com V maiúsculo, que tem mais a ver com a nossa essência do que apenas algo egóico no sentido mais egoísta. Até o próximo vídeo.